A chuva caía como lágrimas de um céu lisboeta ferido, batendo contra as janelas embaçadas do café à brasileira, onde o aroma de pastel de nata fresco se misturava ao cheiro úmido das ruas de Chiado. Beatriz parou abruptamente na entrada, o coração martelando como o fado que ecoava de um violão invisível. Ali, sob a luz amarelada de uma lâmpada art déco, Ana ria com outra mulher, uma risada que Beatriz conhecia tão bem, aquela que iluminava os dias cinzentos da empresa como o sol da Alfama. Mas agora era um punhal. Como pode ser, murmurou Beatriz para si mesma, a voz rouca de uma CEO que comandava salas de reunião com punho de ferro, mas tremia como uma folha de sobreiro ao vento atlântico. Sem pensar, ela avançou, derrubando uma cadeira vazia no caminho, e as palavras saíram como um grito abafado. Ana, por favor, não finja que isso não significa nada para você. O café silenciou. Os olhares dos habituês, aqueles velhos senhores com chapéus de feltro e histórias de saudades, viraram-se para ela. Ana congelou o copo de galão de café a meio caminho dos lábios, os olhos castanhos dilatados de choque. Era o fim do disfarce. O crush escondido, que Beatriz nutrira por anos em silêncio, como um vinho do Douro envelhecido em barris de carvalho, acabara de explodir em pleno coração de Lisboa. Beatriz recuou um passo, o rosto corado sob a maquiagem impecável que usava como armadura. Aos 35 anos, ela era a personificação do poder feminino em Portugal, CEO da Vintage Port Wines, uma empresa familiar que transformara vinhedos ancestrais em império exportador para o mundo. Seus dias eram uma sinfonia de reuniões em salas com painéis de azulejos azuis e brancos, negociações acaloradas em inglês com importadores franceses e visitas aos terraços de vinhas em Vila Nova de Gaia, onde o Rio Douro serpenteava como uma fita de safira. Mas à noite, em seu apartamento minimalista no bairro Alto, com vista para os telhados vermelhos e o castelo de São Jorge, Beatriz se permitia sonhar. Sonhava com Ana, sua assistente executiva há 3 anos, uma mulher de 28 anos vinda das ruas empedradas de Coimbra, com um riso que ecoava como o canto das gaivotas no Tejo e uma inteligência afiada que cortava relatórios financeiros como uma navalha de navalha. Ana era o segredo de Beatriz, um amor não dito, escondido atrás de olhares furtivos durante as pausas para café, toques acidentais ao passar pastas e silêncios carregados nas viagens de negócios para o Algarve. Tudo começara inocentemente, numa tarde de verão em 2022, quando Ana entrara na empresa fresca da universidade, com um diploma em gestão e um brilho nos olhos que falava de ambições maiores que os limites de uma secretária. Beatriz a contratara na hora, impressionada não só pela eficiência, mas pela forma como Ana citava poetas portugueses, Camões, Sofia de Melbrenner, enquanto revisava planilhas. A vida é um vinho que se deve beber devagar, dissera Ana uma vez, erguendo uma taça de Porto Tawny num jantar de equipa em Óbidos, um medieval vilarejo morado onde as ruas de calçada contavam histórias de rainhas e amantes. Beatriz sorrira, mas por dentro, sentira o primeiro gole de algo mais forte, desejo. Um desejo que crescia nas sombras, alimentado pelas tradições católicas que ainda pairavam sobre Portugal como névoa matinal no Gerês, onde o amor entre mulheres era sussurrado, não cantado em fado. Agora, no café à brasileira, o ar estava denso como o fumo de um charuto cubano. A mulher ao lado de Ana, uma consultora de marketing chamada Sofia, loira e confiante, com sotaque de Madrid, ergueu uma sobrancelha, confusa. Desculpe, quem é você? Perguntou ela em português tingido de espanhol. Ana, recuperando a compostura, pousou o copo com delicadeza, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio do momento. Beatriz. O que está acontecendo? Você está bem? A voz de Ana era suave, como o som das ondas em Cascais, mas carregada de preocupação genuína. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem, mas as conteve. Céus não choram em público, nem mesmo em Lisboa, cidade de saudades eternas. Eu vi vocês. Rindo. Como se eu não existisse. As palavras saíram entrecortadas, e o café pareceu encolher ao seu redor.
Um casal idoso na mesa ao lado trocou olhares solidários. Em Portugal, o drama pessoal era como o bacalhau, servido com emoção crua e sem pudores. Ana se levantou devagar, tocando o braço de Beatriz com uma gentileza que doía mais que o choque inicial. Venha, vamos sair daqui. Sofia, eu explico depois. Elas saíram para a rua molhada, o chiado dos elétricos amarelos e quando ao longe como um lamento. Sob o toldo de uma livraria antiga, Ana finalmente falou. Aquilo era só uma reunião informal. Sobre a campanha de vinhos para o Natal. Nada mais. Beatriz riu amargamente, o som perdido na chuva. Reunião? Eu vi o jeito como ela olhava para você, Ana. Como eu olho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar da água nos paralelepípedos. Ana baixou os olhos, as pestanas úmidas não só da chuva. Beatriz. Eu sei. Eu sempre soube. O confessionário veio naquela noite, no apartamento de Beatriz, com paredes adornadas por azulejos de cenas pastoris e uma garrafa de vinho verde aberta na mesa de mogno. Elas se sentaram no sofá de veludo verde, o tipo que avós portuguesas tricotam com histórias embutidas nas linhas. Ana, ainda com o casaco molhado, contou primeiro sua própria jornada, crescendo em Coimbra sob o peso de uma família conservadora, onde o amor era casamento com homem, filhos e missas dominicais na Sé Velha. Eu me escondi por tanto tempo, disse ela, a voz tremendo como folhas de oliveira no vento alentejano. Mas você me faz querer ser vista. Beatriz, pela primeira vez em anos, deixou cair a máscara. Falou da infância em Porto, filha única de um viticultor que perdera tudo na crise de 2008, forçando-a a erguer o império sozinha. Eu construí muralhas, Ana. Mas você as derrubou com um sorriso. O idílio floresceu nos dias seguintes, discreto como os beijos trocados nas sombras dos arcos de Lisboa. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela ao amanhecer, onde pavões exibiam caudas iridescentes e o cheiro de jasmim impregnava o ar. Ana preparava petiscos, queijos de serpa, azeitonas de Alentejo, e elas conversavam sobre tudo: o fado de Amália Rodrigues que ecoava na alma portuguesa, a luta das mulheres no mercado de trabalho, ainda marcado por sussurros machistas em tabernas enfumaçadas. Beatriz, pela primeira vez, sentia-se vulnerável e era libertador. Você é o meu porto seguro, sussurrou ela uma noite, enquanto caminhavam pela marginal de Belém, o mosteiro dos Jerónimos silhuetado contra o horizonte rosado. Ana sorriu, entrelaçando os dedos. E você é minha vinho, forte, mas doce no final. Mas o drama, como o Oceano Atlântico que lambia as costas portuguesas, não perdoava calmarias prolongadas. O conflito irrompeu numa reunião de diretoria em Gaia, onde os vinhedos se estendiam como tapetes verdes sob o sol de outono. Sofia, a consultora espanhola, não era mera coadjuvante. Ambiciosa e astuta, ela vira na proximidade entre Beatriz e Ana uma oportunidade. Espalhara rumores sutis, a CEO está favorecendo a assistente. Conflito de interesses, talvez algo mais pessoal. As palavras se infiltraram como bolor em vasvelhas, envenenando o ar da sala de reuniões com painéis de madeira de sobreiro. Beatriz, ao ouvir os murmúrios, sentiu o chão ruir. É ridículo, explodiu ela, batendo na mesa de carvalho. Mas o dano estava feito. Ana, confrontada por colegas invejosos, duvidou pela primeira vez. E se for verdade? E se você me promoveu por pena? A traição veio de onde menos se esperava, da própria família de Beatriz. Seu tio, Manuel, o patriarca conservador que geria os vinhedos, descobrira o romance através de uma foto acidental no Instagram, Ana e Beatriz num piquenique em Sintra, sob as brumas dos palácios de contos de fadas.
Isso é uma vergonha para o nome da família, rugira ele ao telefone, a voz grossa como vinho tinto de Dão. Pensa nós acionistas, nas tradições. Portugal não é Amsterdão. Beatriz, sozinha no escritório à meia-noite, chorou pela primeira vez desde a morte do pai. A pressão era asfixiante, o império que construíra com unhas e dentes agora ameaçava engoli-la, como as ondas de Nazaré engolindo surfistas imprudentes. O mal-entendido culminou numa noite chuvosa de dezembro, durante a festa dos Reis Magos, quando as ruas de Lisboa se iluminavam com fogueiras e o aroma de rabanadas fritas. Ana, ferida pelos rumores e pelo silêncio de Beatriz, confrontou-a no Rocio, sob a estátua equestre de D. Sebastião. Você me usa como escudo para sua imagem de mulher forte? Ou é real? As palavras cortaram como faca de azulejo quebrado. Beatriz, o coração em frangalhos, revelou tudo, os documentos que preparara para promover Ana por mérito, não favoritismo, as noites em claro lutando contra o tio, o amor que a aterrorizava porque era o primeiro verdadeiro desde a juventude reprimida. Eu traí a mim mesma por anos, Ana. Mas nunca você. A resolução veio devagar, como o nascer do sol sobre o Tejo. Ana, tocada pela vulnerabilidade de Beatriz, perdoou. Elas enfrentaram o tio juntas, numa visita aos vinhedos onde as uvas maduras pendiam como promessas. Manuel, vendo o brilho nos olhos da sobrinha, algo que nem o melhor Porto Tawny poderia imitar, cedeu. O amor é como o vinho, admitiu ele, erguendo uma taça. Às vezes, precisa de tempo para amadurecer. A empresa sobreviveu, mais forte, com Ana ascendendo a sócia júnior, provando seu valor em negociações com enólogos italianos. Os meses seguintes foram um renascimento. Elas viajaram para o Algarve, onde praias de areia dourada se estendiam sob falésias vermelhas, e ali, sob as estrelas que pareciam azulejos celestiais, Beatriz pediu a Ana namoro formal, não com anel, mas com uma garrafa de vinho do Porto gravada com versos de Forbela Espanca. Eu sou a mulher que espera o amor que não veio. Ana riu, lágrimas de alegria escorrendo. Ele veio, Beatriz. Eu sou ele. No final, o amor delas não era drama sem fim, mas uma tapeçaria tecida com fios de dor e redenção, bordada nas tradições portuguesas de saudade e esperança. Em Lisboa, cidade de 7 colinas e corações abertos, Beatriz e Ana caminhavam de mãos dadas, não mais escondidas, provando que o amor lésbico, como o fado, podia ser melancólico e triunfante ao mesmo tempo. E assim, sob o céu eterno de Portugal, elas encontraram não só uma à outra, mas a si mesmas, humanizadas, inteiras, livres. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas e o cheiro de sardinha assada pairando no ar dos mercados de Alfama. Beatriz e Ana, agora inseparáveis, mergulhavam na rotina com uma leveza nova, como se o peso dos mal-entendidos tivesse sido lavado pelo Tejo. Mas o passado, teimoso como as eras que escalam os muros do convento do Carmo, não se rendia facilmente. Sofia, a consultora espanhola, não aceitara a derrota com graça. De volta a Madrid, ela tecera uma rede de e-mails anónimos para acionistas da Vintage Porto Wines, insinuando escândalos que poderiam abalar a Bolsa de Valores lisboeta. Uma CEO lésbica? Isso afeta a imagem tradicional da marca, escrevera ela, e quando os preconceitos velados que ainda sussurravam em salões de fado como Senhor Vinho. Beatriz descobriu os e-mails numa manhã de maio, enquanto Ana dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno sob os lençóis de algodão egípcio importado de Macau, resquício das rotas marítimas portuguesas. O pânico a invadiu como uma maré alta em Aveiro. Ela acordou Ana com um beijo urgente na testa. Levanta, amor. Temos uma guerra para travar. Juntas, elas se sentaram à mesa da cozinha, com vista para o caos poético do bairro Alto, varais de roupa dançando ao vento, gatos miaulando em telhados de telha cerâmica.
Ana, prática como sempre, sugeriu uma contraofensiva, uma campanha de transparência, destacando a diversidade como pilar da empresa. Vamos transformar isso em força. Como o vinho do Douro, adversidades fazem o sabor mais rico. A batalha se desenrolou nos escritórios de Gaia, onde o Rio Douro refletia os barcos rabelos carregados de história. Beatriz convocou uma assembleia de acionistas, o salão lotado com homens de ternos cinzentos e mulheres com lenços de seda bordados à mão, evocando as damas de outras eras. Com Ana ao lado, não como assistente, mas como igual, Beatriz discursou com a paixão de uma fadista no palco do Coliseu dos Recreios. Nossa empresa não é só vinho, é a alma portuguesa. E a alma de Portugal abraça o amor em todas as suas formas, o fado da saudade, o samba do carnaval madeirense, o beijo entre duas mulheres que escolheram lutar juntas. Aplausos ecoaram, misturados a murmúrios de surpresa. Manuel, o tio, que se sentara na primeira fila com o senho franzido, ergueu-se por último, batendo palmas devagar. Você tem razão, sobrinha. O velho mundo precisa de novo vinho. Mas o verdadeiro teste veio pessoalmente. Sofia, incapaz de se conter, voou de volta a Lisboa para um confronto final. Elas se encontraram no Hotel Santa Justa, com suas janelas góticas dando para o elevador de ferro forjado que subia ao céu urbano. Você roubou o que era meu, acusou Sofia, os olhos flamejando como o sol de Sevilha. Ana, ao lado de Beatriz, interveio com calma feroz. Nada foi roubado. O amor não se negocia como contratos. Beatriz, tocada pela defesa de Ana, sentiu o peito inchar de orgulho. Vá embora, Sofia. Portugal tem espaço para todas, menos para veneno. A reconciliação com a família de Ana veio em Coimbra, terra natal dela, durante as festas de São João, quando martelos de plástico e fogos de artifício iluminavam a noite ribeirinha. Os pais de Ana, um professor de literatura na Universidade Antiga e uma costureira que bordava mantilhas de renda de bilros, receberam Beatriz com hesitação inicial. O jantar na casa modesta, com paredes forradas de livros de Eça de Queiroz e o aroma de caldeirada de peixe borbulhando na panela de barro, foi tenso. Nós criamos Ana para uma vida tradicional, disse o pai, os olhos baixos para o copo de vinho de bairrada. Beatriz, vulnerável como nunca, compartilhou sua própria história, a solidão após a morte do pai, a pressão de ser a filha perfeita num mundo de machos alfa nos vinhedos. Eu amo Ana não apesar de quem sou, mas por causa dela. Ela me ensinou a ser inteira. A mãe, tocada, estendeu a mão calejada. Então, cuide dela como cuidamos das nossas rendas, com paciência e beleza. Com o tempo, o amor delas se entreteceu na tapeçaria da vida portuguesa. Elas adotaram tradições, piqueniques no Parque Eduardo VII com empadas de galinha e conversas sobre o futuro da empresa, expandindo para vinhos orgânicos no Alentejo, terra de cortiçais infinitos e sobreiros sagrados. Ana, agora gerente de marketing, lançava campanhas que celebravam mulheres portuguesas, de Rainha de Leonor, fundadora do Mosteiro da Vitória, a contemporâneas como surfista havaiana de raízes lusas. Beatriz, por sua vez, aprendeu a desacelerar aulas de fado com Ana, onde sua voz rouca se misturava à guitarra portuguesa, cantando estranha forma de vida com olhos nos olhos. Um ano após o caos inicial, elas celebraram o aniversário de Beatriz no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um lençol de prata sob a lua cheia. Ana apresentou-a com um colar de filigrana de Viana do Castelo, ouro trançado como promessas eternas. Para que nunca esqueças, nosso amor é filigrana, delicado, mas indestrutível. Beatriz, lágrimas brilhando, beijou-a devagar, o mundo ao redor, os barcos de luzes piscando no rio, o canto distante de um acordeão, testemunhando sua união. O verão de 2024 trouxe ondas de calor que faziam o ar de Lisboa tremer como miragens no deserto alentejano, mas para Beatriz e Ana era uma estação de florescimento.
A Vintage Porto Wines batia recordes de exportação para o Brasil e Angola, ex-colônias onde o gosto pelo vinho português corria nas veias como o sangue luso-africano. Elas viajavam juntas para negócios, parando em vilarejos esquecidos como Sortelha, com suas muralhas medievais que sussurravam lendas de mouros e cristãos. Ali, numa pousada de pedra, Ana confidenciou um sonho antigo, abrir uma linha de vinhos dedicados a mulheres vinicultoras, homenageando as lavradeiras do Douro que colhiam uvas sob o sol impiedoso às gerações. Beatriz, inspirada, investiu no projeto imediatamente. Vamos chamá-lo Mulheres do Vinho, um brinde à força invisível que sustenta Portugal. O lançamento aconteceu no Porto Wine Fest, festival anual onde o Cais de Gaia se transformava num mar de taças tilintantes e risos embriagados. Vestidas em fatos leves de linho, Beatriz em azul tejo, Ana em verde douro, elas subiram ao palco sob aplausos. O discurso de Ana foi poético. Cada garrafa carrega não só o suco da terra, mas o suor das mãos que a tocaram. Mãos de mulheres como as nossas avós, que cantavam fados enquanto pisavam as uvas. Beatriz, ao lado, sentiu um orgulho que transcendia o profissional. Era o amor vendo sua parceira brilhar como o sol de Évora. No entanto, a calmaria foi interrompida por uma traição inesperada, de dentro da empresa. Um gerente sénior, o ambicioso Rui, invejoso da ascensão de Ana, vazara documentos falsos para a imprensa, alegando nepotismo lésbico. Manchetes sensacionalistas surgiram no Correio da Manhã. Escândalo na Vintage, amor ou favoritismo? Beatriz, lendo o jornal no Café Versalhes com seus espelhos dourados e tetos pintados, sentiu o estômago revirar. Como ousam, murmurou ela, amassando o papel Ana, ao telefone com advogados, manteve a compostura. Vamos processar. E contar nossa verdade. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca, alcançando as redes sociais onde influencers de lifestyle debatiam o drama que era em Portugal. Beatriz enfrentou a mídia numa coletiva no Hotel Ritz, o salão de mármore e quando com flashes de câmaras. Meu relacionamento com Ana é privado, mas nosso trabalho é público e impecável. Quem acusa sem provas envenena o vinho da confiança. Ana, ao seu lado, acrescentou com emoção: em Portugal, terra de exploradores como Vasco da Gama, exploramos não só oceanos, mas corações. Nosso amor é exploração pura e bem-sucedida. Rui foi demitido, mas o dano emocional perdurou. Ana, pela primeira vez, questionou a solidez delas. E se isso nos quebrar? Se o mundo for forte demais? Elas se refugiaram numa escapada para as serras da Arrábida, onde pinheiros se debruçavam sobre praias de águas turquesas. Caminhando descalças na areia de Galapinhos, Beatriz parou e ajoelhou-se, não em proposta, mas em súplica. Você é minha âncora, Ana. Sem você, sou só uma CEO vazia. Ana, chorando, abraçou. Então, vamos ser duas âncoras inquebráveis. A crise fortaleceu-as. Elas criaram uma fundação para apoio a mulheres LGBTQ+, no setor de vinhos, patrocinando bolsas em enologia para jovens de origens diversas, de ciganas do Algarve e migrantes cabo-verdianas em Lisboa. Manuel, agora aliado fervoroso, doou vinhedos para o projeto. Vocês me ensinaram que tradição evolui como o vinho que fermenta. Outono trouxe colheita no Douro, um ritual sagrado onde tratores roncam entre socalcos e o ar cheira a terra úmida. Beatriz e Ana colheram uvas lado a lado, mãos sujas de suco púrpura, rindo enquanto competiam para encher cestos. À noite, num terraço com vista para o vale, bebendo o primeiro mosto, Ana sussurrou: aqui sinto as raízes de Portugal nos nossos dedos. E o nosso amor nelas. Beatriz beijou sua mão, o gosto doce de futuro na pele. O inverno de 2024 a 2025 caiu sobre Portugal com uma suavidade rara, neve fina polvilhando as montanhas da Serra da Estrela como açúcar em pastéis de nata.
Beatriz e Ana, fortalecidas pelas provações, planejavam o futuro com a precisão de um enólogo misturando castas. Casamento civil, propôs Beatriz numa noite de reis, enquanto decoravam a árvore de Natal com enfeites de vidro soprado de leiria, estrelas, barcos caravelas, corações entrelaçados. Ana hesitou, os olhos refletindo as luzes multicoloridas. E a família? A sociedade? Ainda há olhares em Coimbra. Mas Beatriz, determinada como as caravelas de Cabral, insistiu: nosso sim será nosso. Em Lisboa, cidade de liberdades. A preparação foi um bálsamo. Elas escolheram um cartório no Chiado, com suas fachadas neoclássicas e o burburinho de artistas de rua tocando guitarra. Convidadas incluíam amigos da empresa, enólogos com bigodes eriçados como rolhas de cortiça, secretárias que tricotavam enquanto trabalhavam e familiares reconciliados. A mãe de Ana costurou os vestidos, sedas leves em tons de vinho tinto e porto dourado, bordados com motivos de folhas de videira, evocando as tapeçarias de arraiolos. Mas o destino, caprichoso como o vento mistral no Minho, trouxe um último conflito. Durante os ensaios, Ana recebeu uma carta de uma ex-namorada de Coimbra, uma mulher chamada Marta, que reaparecera como fantasma. Eu nunca te esqueci, escrevia ela, anexando fotos de um passado que Ana pensara enterrado sob as arcadas da universidade. Beatriz, encontrando a carta por acidente, sentiu ciúme corroer como vinagre em barril rachado. Por que ela? Por que agora? A discussão explodiu no apartamento, pratos de bacalhau à brás voando para o chão em estilhaços, não violência, mas catarse emocional, lágrimas misturadas a confissões. Era antes de você, defendeu Ana, a voz quebrada. Marta era juventude confusa, você é minha maturidade. Beatriz, exausta, admitiu seu medo. Eu construí impérios, mas temo perder o único tesouro real. Elas se reconciliaram na varanda, abraçadas sob a chuva fina de janeiro, ouvindo o fado de uma janela vizinha, lágrimas de orvalho. Prometa que nosso amor é o último mal-entendido, sussurrou Beatriz. Ana jurou, selando com um beijo que sabia sal e esperança. O dia do casamento amanheceu claro, o sol de Lisboa banhando a sede de Lisboa em ouro. Elas trocaram votos num círculo íntimo. Eu, Beatriz, prometo te amar como o Douro ama suas margens, eterno, fértil. Eu, Ana, prometo ser tua como o Tejo é de Portugal, fluindo, mas sempre voltando. O beijo final foi aplaudido, e o banquete no Time Out Market misturou pratos regionais, cozida à portuguesa, percebes do Algarve, vinhos de todas as regiões. Pós-casamento, elas honeymoonaram nas ilhas dos Açores, onde vulcões adormecidos e lagos termais fumegavam como saunas naturais. Em São Miguel, banharam-se em águas quentes, conversando sobre filhos, a adoção, talvez, de uma menina das ruas de Lisboa ou um menino de Cabo Verde. Nossa família será mosaico, como os azulejos da nação, disse Ana. Beatriz concordou, traçando padrões na pele molhada dela. De volta, o trabalho floresceu. A fundação delas inspirou uma lei nacional de igualdade no setor agroalimentar, celebrada num gala no Palácio da Bolsa, com lustres de cristal e quando brindes. Sofia, redimida pelo tempo, enviou uma carta de desculpas de Madrid. Vocês venceram pelo amor. Eu aprendi. A vida pós-casamento era uma vindima perpétua para Beatriz e Ana, colhendo frutos de anos de semeadura. Em 2025, a Vintage Porto Wine expandiu para a Madeira, terra de levadas sinuosas e vinho doce como memórias. Elas supervisionavam plantações de castas raras, caminhando por trilhas onde flores de hortênsias azuis bordejavam o Atlântico furioso. Aqui sinto a essência de Portugal, isolada, mas conectada ao mundo, refletiu Ana, colhendo bagos maduros. Beatriz, suando sob o sol subtropical, riu, como nós. Mas o humanismo do seu amor se manifestava além dos negócios.
Elas mentoravam jovens lésbicas em Lisboa, num grupo chamado Saudades Arcobaleno, reunindo-se no Lisboa Factory, antigo complexo industrial transformado em hub criativo com murais de street art e o cheiro de craft beer misturado a pastéis. Histórias fluíam, de uma barista de Belém escondendo namoros, a uma engenheira do Porto lutando contra a família. Beatriz compartilhava sua jornada de CEO invencível que aprendera a chorar, Ana, lições de paciência de Coimbra. O amor não é só paixão, é rede de apoio, ensinava Ana. Um conflito sutil surgiu com a gravidez adotiva. Elas escolheram uma menina de 5 anos, Sofia, ironia do destino, órfã de pais imigrantes moçambicanos. O processo burocrático, labiríntico como os arquivos da Torre do Tombo, testou-as, duas mães. Em Portugal, questionou uma assistente social conservadora. Beatriz, invocando sua autoridade, citou a Constituição, igualdade para todos. Ana, emocional, visitava o orfanato semanalmente, lendo contos de fadas portuguesas, o galo que cantava para o sol, a pequena, que se aninhava em seu colo com olhos grandes como as vendas. A adoção foi aprovada em junho, durante o São João do Porto, quando fogueiras iluminavam o Douro e sardinha grelhada cheirava a verão eterno. Sofia chegou ao lar com uma mala de brinquedos e um urso de pelúcia. A primeira noite foi caótica, choros e quando nas paredes azulejadas, Beatriz ninando-a enquanto Ana preparava leite morno. Somos 3 agora, sussurrou Beatriz, exausta mas radiante. Uma família tecida em linho português. A integração trouxe alegrias mundanas, piqueniques no Monsanto, onde Sofia corria entre eucaliptos, aulas de surf em Carcavelos, ondas moldando coragem infantil. Mas também desafios, Sofia perguntando onde está papai, em noites de tempestade. Ana respondia com histórias. Em Portugal, famílias são como oliveiras, raízes profundas, frutos para todos. Beatriz complementava com visitas aos vinhedos, deixando a menina pisar uvas em tinas, rindo com suco nos pés. O clímax pessoal veio numa crise de saúde, Beatriz diagnosticada com fadiga adrenal, fruto de anos de estresse. No Hospital de Santa Maria, com vista para o Aqueduto das Águas Livres, Ana velou-a, lendo poesia de Fernando Pessoa. Tu és a minha pátria, murmurava. Beatriz, recuperando-se devagar, percebeu a fragilidade. Eu comandava salas, mas você comanda meu coração. A doença as aproximou mais, Beatriz delegando tarefas, aprendendo a viver devagar, jardinagem no terraço com ervas de estufa, como o tomilho do Alentejo. Sofia crescia, absorvendo o legado, aulas de fado mirim, onde sua voz infantil cantava aí, moraria. A família viajava, para Évora, templos romanos misturados a capelas brancas, para as Berlengas, ilhas de gaivotas onde mergulhavam em águas cristalinas. O outono de 2025 pintou Portugal em tons de âmbar e ocre, folhas de castanheiro caindo como confetes em festas de Ourique. Beatriz, recuperada e mais sábia, e Ana, com Sofia florescendo como uma romã madura, olhavam para o futuro com olhos de quem conquistara batalhas. A Vintage Porto Wines lançava Família do Vinho, uma linha acessível para famílias diversas, com rótulos ilustrados por artistas que de Lisboa, corações entrelaçados em videiras, ondas do Tejo carregando bandeiras arco-íris. O legado delas se estendia à comunidade. A Fundação Saudades Arcobaleno crescia, abrindo centros em Porto e Faro, onde mulheres lésbicas aprendiam enologia, costura de renda e autoestima. Uma beneficiária, uma jovem trans de Setúbal, creditava: vocês me mostraram que Portugal tem espaço para mim, como o mar tem para conchas. Um último eco de drama veio com Manuel, o tio, cuja saúde fraquejava como vinho velho. No leito de hospital em Vila Real, ele chamou Beatriz. Eu fui cego, sobrinha. Mas vi o amor de vocês curar o que eu quebrei. Beatriz perdoou, segurando sua mão calejada de vinhedo. Tio, você nos ensinou tradição. Nós, evolução.
Ele faleceu em paz, deixando os vinhedos para elas, um testamento de redenção. O Natal de 2025, data atual, as encontrou em casa, árvore adornada com filigranas, mesa farta de peru assado, filhós e vinho espumante de bairrada. Sofia, agora falante, recitava versos de Natal de Camões adaptados por Ana. Beatriz ergueu a taça, pelo amor que explode, entende e perdura. Ana, olhos brilhando, brindou, pela nossa história, drama, mas sempre romântica. Anos depois, Sofia cresceria contando a saga de suas mães, a CEO poderosa que se rendeu ao coração, a assistente que se tornou rainha. Em Portugal, terra de fados e festas, seu amor seria lenda, humanista, eterno, como o Tejo fluindo para o mar.